Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje nós vamos falar sobre o santo mais famoso do século XX, a história de São Padre Pio de Pietrelcina. Índice. Primeiro capítulo. O que é ser santo? O que diz a Igreja e a Bíblia sobre os santos? A diferença entre santo e mártir. A infância de Francisco. Para quem não sabe, o nome do Padre Pio é Francisco Forgione. Como foi a infância dele? A vida do Padre Pio, um mistério para nós e para a ciência, e a morte do Padre Pio, como foi a morte dele e como se tornou santo. Primeiramente, precisamos saber e entender os tipos de culto na Igreja Católica. Existem 3 tipos de culto: a latria, hiperdulia e dulia. A latria, do grego lateo, quer dizer adorar. Esse tipo de culto só é somente a Deus, a mais ninguém, nenhum outro ser. A hiperdulia, do grego hiper, acima de dulia, no caso significa honra, ou seja, acima da honra, sem atingir o culto de adoração. E a dulia, que significa honra, no caso venerar. A hiperdulia é destinada somente a Nossa Senhora, porque ela é a mãe de Deus, ela foi a escolhida, ela não tinha pecado, ela é perfeita. Já a dulia é, no caso, os santos, né? A veneração. São pessoas que sim, tinham pecados, porém ela tinha virtudes, ela tinha carisma, ela fez o plano de Deus na vida dela, ela conseguiu, ela transpassou, e aí Deus a escolheu para isso. O que é ser santo? Capítulo 1. Ser santo para a Igreja, basicamente, é a estreita união do homem com Deus, no contato que resulta nessa perfeição moral. Para uma pessoa ser considerada santa, é preciso passar por 3 etapas: a confirmação das virtudes heróicas, a beatificação e a canonização. Tanto a beatificação como a canonização precisa comprovar um milagre. Já as virtudes heróicas seriam a fé, esperança, caridade, prudência, justiça. Temos os carismas, que são dons gratuitos do Espírito Santo, destinado para a edificação da igreja e para servir o próximo. Tudo isso sempre é para glorificar a Deus e nunca o homem. Tá? Então, primeiro precisa entrar com o processo para saber como foi a vida dessa pessoa e se ela realmente testemunhou essa vida de santidade. Após isso, no caso, para se tornar beato e para canonizar e ser santo, precisa comprovar um milagre. O que é esse milagre? Né? Quem que faz o milagre? O milagre, ele é feito por Deus com a intercessão desse santo. Né? Então, temos, no caso de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima. Aqui, nesse caso, nós vamos falar sobre o Padre Pio. Né? Então, nessa foto aqui, o que eram os santos? Né? A santidade é você viver dentro da sua vocação. No caso do Padre Pio, ele era padre, mas nem por isso o leigo ele não pode se tornar santo. Ao contrário, todos aqueles que foram batizados, o primeiro chamado é a santidade. Né? Então, nossa primeira vocação é esse chamado de ser santo, de corresponder ao amado Jesus. Na Bíblia encontramos em Efésios capítulo 1, versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Em Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas, assim como é santo aquele que os chamou,
sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, esse é o primeiro chamado de todos os cristãos, a ser santo como Deus é santo, como Jesus é santo. Segundo capítulo, santo versus mártir. Martírio. A palavra mártir vem do grego marte, que significa testemunho. Então, o mártir é uma testemunha qualificada que chega a derramar o seu próprio sangue por Cristo. Tá? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2473, retoma o conceito dizendo que o martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Designa um testemunho que vai até a morte, ou seja, a pessoa ela morre sem renegar a sua fé. Ela não nega a sua fé, ela prefere morrer por Cristo. Então, esse é o martírio. Curiosidades de santo versus mártir. Você sabia que nem todo santo é mártir e nem todo mártir é santo? Mas existem pessoas que foram mártires e santas ao mesmo tempo. Então, um exemplo. Um dos primeiros mártires são Bartolomeu, que é Natanael, que é um dos discípulos e apóstolos de Jesus. Ele morreu de esfolamento de sua pele, ou seja, sua pele foi tirada e ele não negou a Jesus Cristo. Ele é um mártir. Temos também um exemplo de mártir e santo, que é Santa Luzia, que é comemorada no dia 13 de dezembro. Ela foi decapitada. Ela fez o seu voto de virgindade perpétua e diz: adoro um só Deus verdadeiro e a ele prometi amor e fidelidade. Ela é uma santa mais ou menos aí do século 303 depois de Cristo, e ela só foi canonizada em 1894, ou seja, no final há 2 séculos passados. E ela, como todo mundo conhece, ela é a santa dos olhos, Você que tem algum problema na vista, principalmente de doenças, ela é a santa de devoção. Então, ela é um exemplo. Ela foi mártir, mas ela também é santa. E por que isso acontece? A gente não sabe, porque Deus a escolheu para isso. Ela era desconhecida. Outros santos que eram muito desconhecidos em suas vidas é o caso de São Chabel e Santa Teresinha. Ninguém os conhecia. Porém, eles despertaram uma devoção e muitas pessoas receberam esses favores de santos. Os santos eles estão mais próximos de Deus do que nós, que estamos aqui lutando para ganhar essa santidade. Outra pergunta: quantos santos existem? E quantos mártires existem? Não sabemos ao certo nem quantos santos e nem quantos mártires existem, porque na questão dos santos, esse termo também é utilizado para as pessoas que estão no céu. Então, especialistas apontam para cerca de 8.000, sem contar as últimas décadas, mas não temos esse número. Já em relação aos mártires, também não se tem esse número exato, porém São João Paulo II ele canonizou 482 santos, o Papa Bento XVI canonizou 45 e o Papa Francisco 898. Desses, 800 eram mártires e 98 santos, contando com os últimos 5 santos. Ano passado tivemos aí a irmã Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira. A infância de Francisco. Para quem não sabe, o nome do Padre Pio é Francisco Forgione. Ele nasceu no dia 25 de maio de 1987 em Pietrelcina, na Itália. Ele foi batizado no dia seguinte,
que nasceu, e ele fez a primeira comunhão e o crisma aos 12 anos. Hoje, na igreja, você faz o crisma mais ou menos com 14, 15 anos, e para aqueles que são adultos, temos aí a iniciação cristã. No caso, se realiza com a pessoa adulta, né? Então tem todo um processo, a catequese, que todo mundo conhece. Ainda criança, ele tinha admiração por Nossa Senhora, Jesus, né, o seu filho Jesus, e ele vinha constantemente. Ou seja, o Padre Pio, ele conversava, Nossa Senhora e Jesus aparecia para ele, e ele achava que isso era normal, que todo mundo via. Na adolescência, em 1903, aos 16 anos, ele entrou para a Ordem Menor dos Capuchinhos, atuando como Frei Pio. Aqui é importante dizer a diferença de Frei e Padre. Frei significa irmão, Padre significa pai. O Padre é aquele que pode celebrar a missa, pode confessar. Então, o Frei, não, ele é um irmão. Ele faz seus votos, mas ele ainda não é um sacerdote. Ainda jovem, o Frei Pio ele tinha uma saúde muito debilitada. Então ele teve diversas doenças, como bronquite, cálculo renal, asma, febre alta. No começo, suas febres eram 45, 48 graus. E ela chegou até 53 graus, sendo medido com termômetro de piscina, né? No começo eles utilizavam o termômetro normal, de mercúrio, estourava, então eles utilizaram de cavalo, outros tipos, e só com de piscina, né, que conseguiu realmente medir. Então só nisso já é um mistério. Frei Pio, ele teve que ficar com sua família em Pietrelcina devido às doenças, por mais ou menos aí uns 7 anos. Então mesmo ele entrando no convento, ele teve que paralisar seus estudos, né? Para quem não sabe, os padres precisam estudar teologia, filosofia, então teve que parar seus estudos e ficar na casa dos pais. Por causa disso, o Padre Pio, no caso o Frei Pio, ele teve que fazer uma prova para se tornar padre. Ele não chegou a concluir todos os anos exatos. Então ele teve que fazer uma prova, porque achavam que ele ia morrer. Então, iam morrer antes de se tornar sacerdote. Então ele fez essa prova, passou e aí concluiu os estudos. A vida do Padre Pio, um mistério para a ciência. Em 1910, o Frei Pio se torna sacerdote aos 23 anos. Hoje, a igreja permite a partir dos 25 anos, até mesmo por questão de maturidade. E só que naquela época ele foi aos 23 anos exatamente por causa das doenças dele, porque achava que ele ia morrer. Hoje, para um sacerdote receber a ordem, o sacramento da ordem, antes dos 25, o bispo precisa pedir uma autorização, né? Até mesmo o bispo precisa autorizar, o Papa também precisa ficar ciente. Em 1916 ele foi enviado para São Giovanni Rotondo e em 1918 ele recebe os estigmas. Para quem não sabe, os estigmas são as chagas de Jesus, que são nas duas palmas das mãos, nos pés e também abaixo do peito. Abaixo do peito, ali quando o soldado transpassa o peito de Jesus, né, que jorra sangue e água. Então a pessoa também tem uma chaga ali. E esses estigmas de Jesus durou por 50 anos e comprovado pela ciência como sendo algo inexplicável. Então vários médicos, pelo menos 3 médicos é o mínimo, né, que precisam, 3 médicos diferentes, foram lá, examinaram e viu que esses estigmas são inexplicáveis. Padre Pio teve muita perseguição por causa disso, porque uns achavam que era ele que estava fazendo isso, era ele que estava fazendo aquilo, e não era. É um mistério, é Deus que dá essa graça, né? Então, o Padre Pio ele sofria muito, entregava tudo por Jesus e pelas almas. Uma das
famosas frases dele diz: as almas custam sangue. Então ele sofria muito, muito. Ele não teve uma vida sem sofrimento. Ao contrário, a vida dele inteira foi sofrimento com inúmeras doenças. Mas ele tinha Deus com ele, sabia o porquê dessas coisas, que era exatamente para ajudar a Jesus a salvar a alma. E quanto mais o Padre Pio conseguia as almas para Deus, mais ele sofria e mais ele era atacado. Então, o Padre Pio, era normal que à noite ele era atacado pelo demônio. Então, tinha muitos ataques. E ele gritava, enfim, ficava todo machucado. E muitos freis, e também padres do próprio convento, não entendia, ficava até com medo, né? Mas era uma guerra, é uma guerra. Ele celebrava a missa às 5 da manhã todos os dias e passava até 14 horas no confessionário. Então, por causa exatamente dessas doenças, o Padre Pio ele não se tornou um grande pregador, vamos colocar assim. O chamado dele não era a pregação, de fato, como nós vemos hoje muitos padres pregando em vários lugares. Não, era o confessionário. Então ele ajudava a salvar as almas para Jesus no confessionário. A pessoa se convertia, mudava de vida. Em sua biografia, Padre Pio chegou a ficar até 18 horas no confessionário. Então é muitas horas e muitas vezes sem pausa. Então assim, é algo que é de Deus, é uma graça, é um dom dele. O Papa João Paulo II, que era apenas sacerdote, se confessou com o Padre Pio e o mesmo revelou a outro frade que Karol Wojtyła se tornaria Papa. Então ele tinha muitos dons e ele profetizou, né? Ele viu, ele enxergou que o Karol Wojtyła se tornaria Papa, que no caso, para quem não conhece, é o Papa João Paulo II. Um mistério para a ciência, dons e milagres em dons. A introspecção, a capacidade de ler o interior das pessoas. Uma certa vez, uma mulher, ao se confessar com o Padre Pio, escondeu um pecado, né? No caso, o aborto. E o Padre Pio perguntou para ela: você tem mais algum pecado? E ela disse que não. Então ele falou assim: feche os seus olhos. O que você vê? E aí a mulher respondeu: eu vejo um homem com uma veste branca segurando um cajado e sendo aclamado por muitas pessoas. É um papa. Mas eu também vejo sangue nesse papa, né? Padre, quem é? E ele respondeu: esse é o filho que você abortou. Ele se tornaria um grande papa. Ou seja, quando a mulher, no caso, aborta uma criança, perde todo o sentido, né? Porque é Deus que escolhe o plano de vida daquela criança. E naquele caso ele se tornaria papa. Seria a vocação. Mas como ela abortou, então perdeu todo esse sentido. Então ela chegou a desmaiar. E depois ela recebeu a absolução, né, dos pecados, ela confessou esse pecado. A clarevidência é a capacidade de prever fatos futuros ou que estão acontecendo com pessoas distantes e desconhecidas. Também era um dos grandes dons do Padre Pio. Então, se a pessoa escondia o pecado, ele sabia como aconteceu, ele sabia da vida da pessoa. Não só na confissão, às vezes de você mostrar a foto, ele sabia da vida, mas aquilo é um dom. Então, nesse caso, a clarevidência, aqui um melhor exemplo seria com o próprio João Paulo II, no caso, Karol Wojtyła. O Padre Pio, ele não conhecia o Karol Wojtyła, porém, ao olhar para ele conseguiu ver o futuro dele. Ele falou: ele se tornará um grande Papa, e se tornou, que é o Papa João Paulo II. Então, é um dom. Glassolalia, o dom de falar em línguas desconhecidas sem nunca ter
estudado, assim como os apóstolos em Pentecostes. Então, eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. Porém, as línguas eram diferentes, mas todos se entendiam. Né? E o porquê? A gente não sabe, é coisa do Espírito Santo, né? Deus do Espírito Santo. Então, muitas pessoas iam procurar o Padre Pio, tanto da Eslováquia, Japão, Estados Unidos, bastante pessoas dos Estados Unidos, França, outras pessoas da Itália, e muitas pessoas também iam por curiosidade, acabam se convertendo. Muitos ateus também foram lá para duvidar e acabaram se convertendo. Então a pessoa se confessava com o Padre Pio na língua dela, né? Então, sou polonês, vamos confessar em polonês. E o Padre Pio, ele, né, ali no caso, ele confessava em polonês. E sendo que, como ele foi muito jovem para o convento, ele só sabia o italiano e o latim, que nos conventos os padres aprendem um pouco só. Então era um dom dele. A bilocação consiste em estar ao mesmo tempo em dois lugares. Também é um dom, né, um dom místico que Padre Pio também usou bastante esse dom. Então aqui um relato que eu vou dizer aconteceu em 1940, na Segunda Guerra Mundial. Um soldado acabou pegando fogo no seu avião, um soldado italiano, e ele ejetou para poder abrir o paraquedas, só que o paraquedas não abriu. O que aconteceu? Ele viu um frade pegar ele, né, e levar até o chão. Só que ele se perturbou, né? Ele falou, que é isso? E aí ele pediu licença militar e tudo mais. E aí ele comentou com a mãe dele, mãe, um frade, ele falou, né, disse o ocorrido e falou, mãe, um frade me pegou assim no céu e me levou pra terra. E aí ela falou assim, esse frade aqui, ela tirou a foto do Padre Pio. Ele falou, ele mesmo, o que a senhora sabe? Então, filho, eu sempre peço a intercessão do Padre Pio por você. Porque ele era soldado militar, estava em tempos de guerra, então todo dia ela pedia a intercessão dele. Então são milagres já em vida, né, que acontecia. Então, nesse caso, tanto o soldado quanto a mãe dele acabaram indo para São Giovanni Rotondo para poder agradecer o Padre Pio. A morte do Padre Pio, 5º capítulo. Como foi a morte do Padre Pio? Perto da morte, meses antes, os estigmas sumiram. Então, ele sabia que o estigma ficaria por 50 anos. Deus já havia revelado a ele. E também é um mistério. Deus dá, Deus tira. Então, os estigmas dele sumiram sem deixar cicatriz. Porque chagas normalmente sempre deixam cicatriz. E nele não deixou nenhuma. No dia da morte, muito debilitado, ele celebrou a missa às 5 da manhã. Com a ajuda dos outros freis, né? Então ele não conseguiu celebrar completamente a missa, teve a ajuda dos outros freis. Ele estava tão já debilitado que saiu em cadeira de rodas. Né? No dia da morte, ele se confessou com outro sacerdote e recebeu a unção dos enfermos. Horas antes da morte, ele deu pela última vez uma bênção aos fiéis que estavam na janela do convento. E ele morreu no dia 23 de setembro de 1968, aos 81 anos. Então, vocês podem observar que é um santo super jovem, né? 1968, nós estamos em 2020. Então é um santo aí da nossa época. Curiosidades e processo de canonização.
Foi inaugurado o hospital, a Casa de Alívio e Sofrimento, com 350 leitos, em maio de 1956. Então, era um projeto, era uma obra que Padre Pio conseguiu. E ele teve muitos ataques, ele sempre foi muito perseguido, até mesmo não só fora da igreja, mas também por algumas pessoas de dentro, e aí tem que rezar por essa pessoa. Então o Padre Pio ele sempre tinha isso, rezar pelos inimigos, né? Jesus fala para nós amar. Então ele conseguiu fazer essa obra. Muitas outras pessoas ajudaram, ele recebia doação principalmente dos Estados Unidos, né, nessa questão aí de guerra, muitos americanos foram convertidos, então muitas pessoas ajudaram. Em 1959, em abril de 1959, Padre Pio foi curado da pleurisia grave por Nossa Senhora de Fátima, a visita da imagem de Portugal na Itália. Então, para quem quiser pesquisar mais, o segredo de Fátima, nós temos aí no dia 13 de maio Nossa Senhora de Fátima, e teve as aparições de Nossa Senhora. E teve a imagem peregrina, visitou a Itália. E o Padre Pio tinha essa doença grave, né, no pleuro. E ele foi curado por Nossa Senhora. E Nossa Senhora não iria passar em São Giovanni Rotondo. Simplesmente o helicóptero foi lá. E o moço que pilotava, ele falou, não sei quem é que está guiando o helicóptero. Simplesmente foi. Então, para vocês verem como Deus age. Ele foi proclamado beato pelo já Papa João Paulo II em maio de 1999. E em junho de 2002 ele foi proclamado santo pelo Papa João Paulo II. E em abril de 2008 o corpo dele foi exumado e exposto no santuário de São Giovanni Rotondo. Então, para vocês verem como Deus é, né? Ele sabia que o Papa João Paulo II se tornaria Papa, né, no caso Karol Wojtyła, e o mesmo acabou fazendo esse processo de canonização, processo de beatificação do Padre Pio. Frases do Padre Pio. Frase 1. A misericórdia de Deus será sempre maior que a tua ingratidão. Então, mesmo que nós ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo, sempre vai ficar um pouco de ingratidão, né, para Deus que nos dá a nossa vida. Então a misericórdia de Deus ela é maior do que a nossa ingratidão. Frase 2. É preciso calar e ter silêncio ao seu redor para poder ouvir a voz de Deus. Então, Padre Pio ele rezava muito, ele dormia pouco, ele dormia 2-3 horas. E ele, nesse tempo, quando ele não era atacado pelo demônio, ele ficava rezando, né? Aliás, ele usava o Santo Terço, ele rezava muito, né? Então, dizem que ele chegava a rezar até 50 terços, ele passava assim, o dia todo rezando, no confessionário rezando, em qualquer lugar rezando. Então, ele tinha isso nele, né? A contemplação. A frase 3. Lembra-se de que você tem no céu não somente um pai, mas também uma mãe. No caso, aí é a devoção, né, por Nossa Senhora. Então, muitas pessoas, até mesmo católicas, não acreditavam em Nossa Senhora. E Padre Pio, ali com seus dons, conseguiu ajudar a pessoa a enxergar, saber a diferença, saber a importância de Nossa Senhora tem. Frase 4. É a virtude que santifica a alma e não os fenômenos sobrenaturais. Então, como eu falei, o Padre Pio tinha muito fenômenos assim, sobrenaturais. Mas é a virtude, né? A virtude da paciência, a virtude da fortaleza, da justiça, da prudência, da caridade. São essas virtudes que santificam a nós. A frase 5. Uma vez perguntei a Satanás: por que te incomoda mais quando invoco Nossa Senhora que quando invoca Jesus Cristo? Respondeu ele: porque me humilha mais ser derrotado por uma criatura humana que ser derrotado por ele, no caso de Jesus. Então, Satanás ele tem mais raiva, ele se incomoda mais ser derrotado por Nossa Senhora
Senhora, porque Nossa Senhora sempre foi humilde. Ela sempre foi humilde, ela se escondeu. Era o plano de Deus para ela. Desde quando ela disse sim ao anjo Gabriel. E ela é uma criatura, né? Jesus é Deus. Então, ele se incomoda mais em ser derrotado por Nossa Senhora do que o próprio Deus, né? Porque Deus, quando não quer, ele fala chega e ele sai. Mas Nossa Senhora, humilde. Hospital de A Casa de Alívio e Sofrimento. Então, essa foto aqui é atual de como o hospital hoje está. Tem cerca de mais ou menos 1000 leitos. Então, começou com 300, 350, hoje já chega a mais ou menos 1000 leitos. Tem pesquisadores, tem cerca de 300 médicos trabalhando. Hoje tem tudo esse hospital, tem restaurante, tem escola, tem uns grupos de oração, tem as capelas, tem missa, né? Então o Padre Pio ele sempre falava, se você não levar amor ao enfermo, o remédio ele não irá fazer efeito. Então não adianta levar apenas remédio, precisa se levar amor. Então esse foi o objetivo do Padre Pio. E muitas pessoas também conseguem graças nesse hospital, até mesmo de vê-lo, né? Eu vi o Padre Pio e tal, ele estava comigo ali naquela agonia, ele me ajudou a passar por isso. Aqui são as referências, temos aqui a Canção Nova, temos o Biblion, temos aqui também um livro que eu tenho que é do Sexta, o livro Sexta, Padre Pio, Santo do Terceiro Milênio, da editora Miriam, sexta edição do ano de 2018. Então eu recomendo, quem quiser saber mais os detalhes da vida dele, como que foi, podem comprar esse livro. Tem muitos outros livros e conforme as próximos vídeos eu vou passar também para vocês outras indicações de livros também para vocês irem sabendo mais sobre a vida dos santos. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Se inscreva no meu canal, curta, compartilhe e até a próxima.